Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos em mais uma meditação da palavra. Dia 5 de janeiro. Eu quero meditar com você Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Filho e filha, este evangelho tem muito a dizer para mim, para você, no dia de hoje. Veja que os discípulos estavam em algumas situações difíceis. Era noite, havia muito vento e o vento era contrário. Estavam no mar. O mar na Bíblia muitas vezes representa o mal. Estavam cansados. Filho e filha, esse talvez seja o retrato de muitas vezes na nossa vida. Porque nós também estamos fazendo a travessia de um mar, o mar da vida. E muitas vezes nós nos deparamos com essas realidades, a escuridão, a noite que representa o sofrimento, a noite que representa muitas vezes eu não consigo enxergar as coisas, tudo se tornou escuro, eu não consigo mais enxergar com nitidez, eu estou na escuridão da fé. Talvez você esteja vivendo assim, na escuridão da fé, na noite. Talvez muitas coisas contrárias venham acontecendo na sua vida. Coisas que não dão certo. Não é fácil remar com ventos contrários. Não é fácil caminhar quando as coisas não dão certo. Não é fácil caminhar quando tudo vai dando errado. E talvez a experiência que você está fazendo na sua vida hoje é essa. Você tem que caminhar com ventos contrários. Você quer ir para frente, mas as coisas vão dando errado. Interessante, mas os discípulos não param, hein? Eles não param, porque o que acontece na nossa vida é, porque o vento é contrário, porque nada está dando certo, eu paro. Eu vou parar com esse negócio porque não está dando certo. Quando se tem algo bom a fazer, quando a gente tem alguma responsabilidade a cumprir, a gente não pode desanimar porque os ventos são contrários. Agora é claro, os apóstolos, os discípulos estavam cansados. E tudo isso que o Frei está falando, tribulações, angústias, tristezas, noite, vento contrário, isso vai cansando você. E talvez hoje você está cansado.
E a sensação deles talvez seja de abandono. Jesus não está comigo, Jesus não está conosco. Mandou a gente... Uai, seu app de vídeos curtos.